Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Em Defesa do Evangelho. Ontem eu falei sobre as questões dos dízimos e das ofertas, mas especificamente sobre os dízimos, e se a igreja tinha a obrigação de dizimar. Eu mostrei que não há uma ocorrência no Novo Testamento, especificamente um mandamento dirigido para que a igreja dizimasse, mas que mesmo assim, uma vez que os dízimos foram designados por Deus para entregar através de Moisés para o povo de Israel, então é para a comunidade de Israel, para cuidar dos órfãos, viúvas, os levitas e os estrangeiros que estivessem nas suas cidades, conforme em Deuteronômio no capítulo 26, versículo 14 a seguir, versículo 12 a seguir, onde nós lemos. Então agora, mesmo assim, eu disse que se você participa de uma comunidade cristã e nela o seu pastor recebe os dízimos, mas paga a água, paga a energia para o templo onde vocês se reúnem, e ele tira o salário dele, que não é uma coisa exorbitante, estou falando de uma coisa bem ortodoxa, e ele cuida, ele atende a assistência social, não pegando donativos. Olha, eu já recebi os dízimos de vocês, agora tragam aí o seu quilinho para a gente dar para os irmãos. Não é isso não, tem que tirar dos dízimos. E que se os dízimos nunca foram moedas, espécies, grana, mas sim frutos da terra e até animais, conforme o André, meu amigo aqui, colocou nos comentários embaixo. Então, se ele destina esses recursos para os necessitados da igreja, especialmente órfãos, viúvas e estrangeiros, com toda essa disseminação, esse evento social de pessoas saindo das suas cidades, saindo das suas terras, em decorrência de guerras, ele atende essas pessoas. Então, o dízimo, se você dá e se sentir bem, você tem que continuar dando, porque é uma necessidade que você tem que atender. Só nesse caso. Agora, eu vou tratar de um outro assunto. Os apóstolos, eles eram assalariados? Eles tinham algum direito de receber salários da igreja? Vejamos comigo em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo 7 a seguir. Nós temos Paulo dizendo: pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Então Paulo, ele nos deixa aqui no primeiro momento, nesse versículo, se só tivesse esse versículo, como um leitor não comum, como leitor que estou sempre atento às coisas, aos detalhes nas entrelinhas, eu perceberia que Paulo se humilhou, recusando o salário da igreja, pressupondo que ele tinha esse direito. Tá? Agora vamos ver o versículo 8. Outras igrejas despojei eu, para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então Paulo disse que recebia salário de algumas igrejas, mas quando esteve presente na igreja, aqui de 2 Coríntios, ele não foi pesado a esses irmãos. Por quê? Porque Paulo não foi pesado a esses irmãos. Nós temos uma doutrina apostólica implícita nessa narrativa. Paulo tinha direito, isso ficou claro, tá? Ele se mantinha com isso, ele recebia, mas não era uma coisa como hoje em dia, essa farra do boi e essa falta de empatia que pastores, que na verdade são lobos travestidos de pastores, pegam os dízimos e as ofertas para auto-enriquecer-se. Como tem o pastor daqui de São Carlos que enviou seu filho lá para os Estados Unidos. Está lá morando, bem bonitinho. E não dá um vintém para ninguém aqui, certo? Eu fazia parte dessa igreja, da Assembleia de Deus em Madureira, ele nunca me ajudou em nada, ok? Eu fazia faculdade, eu tive que tirar do meu sustento para que eu fizesse a minha faculdade até o fim. Então esses pastores, eles se promovem, é diferente do que Paulo disse. Paulo disse: quando estive convosco, eu não fui pesado. Por que Paulo não foi pesado para eles? Por quê? Em Atos, no capítulo 18, nós vimos que Paulo tinha um ofício. Qual que era o ofício? Ele fazia tendas.
E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com ele, e como era do mesmo ofício, da mesma profissão, ficou com eles e trabalhava, pois tinham o mesmo ofício, fazer tendas. Atos capítulo 18, versículo 3. Porque Paulo não foi pesado a igrejas? Porque Paulo tinha uma profissão. Paulo fazia tendas. Então, Áquila também tinha a mesma profissão, o mesmo ofício. Então, Paulo não era como esses caras de hoje, que eles podem ter profissões, até no plural, eles poderiam contribuir com o reino de Deus, uma vez que a pregação deles é contribuir para o reino de Deus, mas eles se dão o luxo de ficarem na sombra e na água fresca, tá? Eu conheço advogados que são pastores que abriram mão de advogar e fazer outras coisas. E esse negócio de dizer não, porque o pastor tem que se dedicar integralmente à obra de Deus, esta é uma meia verdade, porque mais ocupação do que Paulo esses pastores não têm. Não tem. Com carro, com conforto, com internet, com toda a tecnologia à sua disposição. Se quiser viajar daqui para lá, ou vai no melhor carro confortável, ou vai de avião, dependendo do potencial financeiro dessa igreja. Então esses caras têm muito conforto, eles poderiam trabalhar sim, eles poderiam produzir sim. E na maior cara lavada, quando você chega para esses pastores e você faz parte dessa igreja e você pede alguma ajuda, eles dizem vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Só que ele não trabalha e fica dizendo que trabalha lá sendo pastor. Então, ocupação por ocupação, meu amigo, o apóstolo Paulo também tinha. Cuidar de almas. Eu tenho que cuidar, eu tenho que me dedicar integralmente. Aí é uma outra coisa, só que Paulo, ele se dedicava à igreja, mas ele não abria mão da sua profissão, e com isso ele não era pesado às igrejas. Então eu estou deixando claro para vocês o quê? Que é um direito dos apóstolos, tá? Bem como de pastores, de receber salário da igreja, desde que eles não estejam tendo oportunidade para trabalhar no seu ofício. Quando ele tem oportunidade para trabalhar no seu ofício, ele simplesmente abre mão daquele salário e vive do seu ofício, ainda que atendendo a igreja. Esse é o contexto histórico que eu estou vendo aqui nas falas paulinas, né? A igreja de Filipenses também foi muito benevolente com o apóstolo Paulo. Veja bem, todavia me fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Então havia uma empatia deliberada da igreja de Filipenses em relação a Paulo. Eles ficaram juntamente com Paulo, unidos pelo Espírito, em aflição, quando Paulo estava aflito. Porque nós somos um só corpo, porque um sente, o outro tem que sentir. Então essa falta de empatia que os pastores têm só denuncia uma coisa: eles estão fora do corpo de Cristo. Estão ali apenas para proporcionar uma boa vida para eles. E bem sabei também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Então Paulo recebia quando ele estava participando de aflição, quando ele estava em aperto, quando ele não tinha condições de desempenhar o seu ofício, conforme em Atos no capítulo 18, versículo 1 e 2, que era fazer tendas. Quando Paulo estava em necessidade, os próprios irmãos tinham deliberadamente dentro deles, de ajudar Paulo. Isso é altruísmo e empatia, a igreja tem que ter isso. O pastor está passando necessidade, vamos ajudar. Tá? Esse é o contexto bíblico. O que fizeram depois é uma outra coisa. Eu estou aqui defendendo o evangelho como ele é. Esse canal aqui em defesa do evangelho é para defender o evangelho sem passar a mão na cabeça de ninguém. Então os pastores têm direito de receber salário? Sim! Mas desde que
eles não tenham condições de desempenhar o seu ofício, tá? Eles têm. Ah, Jeremias, mas se eu me dedicar à igreja como pastor para fazer outras coisas, eu não vou conseguir fazer a obra. Isso é uma hipocrisia, porque eu conheço todos os pastores presidentes das Assembleias de Madureira e Belém, aqui em São Carlos, São Paulo. Só eles é que ficam de boa, porque eles colocam dirigentes em congregação ou em congregações que estejam ocupados, trabalhando. E esse cara consegue dar conta da congregação, que é um contingente menor em relação à sede, e consegue ainda trabalhar. Então, eles estão numa flagrante contradição. Será que você não percebe que é uma mentira da parte deles? Quando eles dizem que eles têm que se dedicar integralmente à obra de Deus, porque não podem se dedicar à obra e fazer trabalho. Inclusive, eles dizem o seguinte: Jesus nunca chamou pessoas desocupadas. Chamou pescadores que estavam pescando, homem que estava na alfândega trabalhando, recebendo os impostos ali, no caso de Mateus, tá? Chamou outras pessoas que estavam desempenhando outros ofícios, como o homem da roça, o homem do campo. Tanto que Jesus, quando vai falar nas suas parábolas, ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que semeia a sua semente, é semelhante a um pescador. Então ele usava elementos da realidade do seu cotidiano para metaforizar o reino de Deus. Então, esses assembleianos, eles são demais, né? Principalmente os pastores presentes. Eu só coloco alguém na direção de uma congregação se estiver trabalhando, porque Jesus não chama desocupado. Conforme em João no capítulo 5, versículo 17, meu pai trabalhou até agora e eu trabalho também. O próprio Messias trabalhou, meu irmão. Você quer mais o quê para provar que esses pastores presidentes estão errados? Quando Jesus cresceu na graça e no conhecimento, tomou a estatura de um homem perfeito, chegou à sua estatura, o seu pai adotivo José já tinha morrido. E Jesus aprendeu o ofício do artesanato, o ofício de fazer as coisas que seu pai adotivo José fazia, trabalhar ali na sua marcenaria, não é? Então Jesus trabalhava, pregava o evangelho, tinha tempo para curar, tinha tempo para multiplicar pães, peixes, para curar a filha de Jairo, para curar o servo do centurião de Cafarnaum, tinha tempo para abrir os olhos de Bartimeu, tinha tempo para chamar Zaqueu para que descesse depressa. Então, com isso, eu acabo de solapar essa mentira incutida, disseminada, de que pastores, presidentes não devem trabalhar porque tem que se dedicar integralmente à obra de Deus. O apóstolo Paulo recebia salário da igreja quando não tinha como desempenhar o seu ofício. A verdade é essa. Nisso, a Congregação Cristã do Brasil está de parabéns. Só que de parabéns em meio termo. Parabéns quando eles dizem que os anciãos têm que trabalhar e trabalham. E assim ainda cuida da igreja e a igreja só cresce. O lado errado é dizer que a Bíblia não dá direito para que pastores e apóstolos não recebam salários, né? Nós estamos vendo aqui que dá, sim, direito. Então, o certo é certo, vamos defender o que é certo, ok? Deus abençoe a todos. Se concorda comigo, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like. Se você não concorda, desça o pau. Meu nome é Jeremias, esse é o seu canal em defesa do Evangelho. Se inscreva no meu canal e veicule esse vídeo aí para que muitas pessoas sejam elucidadas, né? E acione o sininho para você receber novos vídeos. Um abraço a todos.